Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre figuras geométricas com vetores aqui em Geometria Analítica, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Então, gente, a ideia dessa aula é que a gente vai começar a ver figuras geométricas com vetores representando as arestas ou diagonais dessas figuras, tá bom? Então, por exemplo, aqui nessa primeira figura a gente tem um retângulo. Vamos começar nomeando os vértices desse retângulo, ó, o vértice A, B, o C e o D. Agora vamos nomear as arestas desse retângulo. Essa aresta que liga o vértice A até o vértice B, vamos representar ela com um vetor, pode ser? Então, ó, a gente tem esse vetorzinho preto aqui, que é o que a gente vai chamar de vetor AB. Da mesma forma que a gente tem essa aresta que liga o vértice A até o vértice D, que a gente pode chamar de vetor AD. Então, a gente pode também ligar o A até o C para representar a diagonal do nosso retângulo, e aí a gente tem o vetor AC, ou então do ponto C até o ponto D, essa aresta aqui que a gente pode chamar de CD, ou então se fosse ao contrário, a gente chamaria de DC, né? Enfim, gente, a ideia dessa aula é a gente conseguir representar as figuras geométricas utilizando vetores. Então, a mesma coisa aqui nesse trapézio, ó. Ligando esse vértice até esse aqui, a gente tem o vetor AB. Ou então, se a gente pegar o ponto médio aqui e ligar até o ponto médio aqui, ó, vamos chamar aqui de P e aqui de S, tá bom? Aí a gente tem o vetor PS, certo? Então, gente, nas figuras geométricas, a gente tem inúmeras possibilidades de representar vetores. Então, aqui nesse triângulo, a gente pode representar um vetor daqui até aqui, ó, vamos chamar de ponto C e aqui de ponto A. Aí a gente tem o vetor AC, ou então daqui até aqui, ou então o segmento da altura aqui do triângulo, que também pode ser representado por um vetor. Agora, gente, normalmente quando a gente está trabalhando com figuras geométricas representadas por vetores, a gente vai cair em probleminhas desse tipo aqui, ó. Prove que as diagonais de um paralelogramo possuem o mesmo ponto médio M. Então, a gente vai usar vetores, as operações com vetores, para provar isso aqui, tá bom? Então, vamos dar uma olhada nesse paralelogramo. A gente tem essas diagonais aqui, né, marcadas em preto, e o que a gente quer provar nesse caso é que o ponto médio dessa diagonal, ó, que está subindo lá para o lado direito, é esse ponto médio aqui, né? E esse ponto médio é o mesmo dessa diagonal que sobe lá para o lado esquerdo. Então, a gente vai usar operações com vetores para provar que realmente é o mesmo ponto médio para as duas diagonais. Ou seja, a gente vai provar que em um paralelogramo não acontece, por exemplo, de o ponto médio dessa diagonal é aqui, mas o dessa diagonal é aqui, são diferentes. Não, não é assim. E a gente vai provar que é o mesmo ponto médio para as duas, tá bom? Mas antes de a gente começar a fazer esses probleminhas, vamos lembrar de algumas coisas, algumas operações com vetores, tá bom? Primeiramente, a soma de vetores, como que funciona? Se eu tenho esse vetor aqui, que é o vetor EF, e esse vetor que é o vetor GH, e aí eu faço a soma EF mais GH. Qual vai ser o resultado dessa soma de vetores, gente? Bom, nesse caso, a gente vai colocar a setinha do EF na bundinha do GH. Então, a gente vai juntar os dois dessa forma assim, ó. E aí, o resultado vai ser esse vetor aqui, um vetor que sai de E e para no H. No caso, o vetor EH, certo, gente? Mesma coisa se eu fizer o vetor GH mais o vetor EF. Ó, vamos pegar a setinha do GH e colocar na bundinha do EF. Então, vai ficar assim, né? E o resultado vai ser um vetor que sai aqui do G e para lá no F. Ou seja, o resultado disso aqui é o vetor GF. Mas, gente, e se eu fizer esse vetor GH mais o vetor HG? Então, no caso do mesmo vetor, com o mesmo módulo, mesma direção, só que sentidos diferentes, ó. Esse aqui tá lá para cima e esse aqui tá lá para baixo. O que acontece quando eu faço a soma desses dois vetores, gente? GH mais HG. Gente, o vetor HG, como apenas o sentido dele é diferente do GH, a gente pode falar que HG é a mesma coisa que menos
GH. Da mesma forma que o vetor GH é menos HG, certo? São vetores opostos. Então, nesse caso, GH mais HG é a mesma coisa que GH mais menos GH, não é? Já que o HG é menos GH. E isso vai ser GH menos GH, que é igual a zero. O que eu quero dizer aqui é que quando a gente soma vetores que são opostos, o resultado vai ser zero, tá bom, gente? Um anula o outro. Outra coisa que a gente precisa lembrar é sobre vetores paralelos. Então, vamos supor que a gente tem esses dois vetores, o EF e o PM, e é dado pra gente que eles são paralelos. Gente, se eles são paralelos, pode ter certeza que a gente pode escrever eles dessa forma aqui, ó. O vetor EF vai ser algum escalar, que a gente vai chamar de alfa, vezes o vetor PM. Da mesma forma, a gente também pode escrever que o vetor PM é algum escalar, que a gente vai chamar de lambda, vezes o vetor EF. Então, gente, sempre que vetores são paralelos, um é múltiplo do outro, tá bom? Assim, da mesma forma, a volta também vale. Sempre que dois vetores são múltiplos um do outro, eles são paralelos. Então, vamos supor que nesse caso, o vetor PM é o dobro do vetor EF. Então, a gente pode escrever que EF é igual o PM sobre 2, não é? Já que o PM é o dobro do EF. Ou então, PM igual 2 vezes EF. Então, são vetores múltiplos e, portanto, paralelos. Outra coisa que é importantíssima a gente lembrar para esse tipo de exercício é a soma de ponto com vetor. Então, se eu tivesse ponto E e somar ele com o vetor GH. Então, ó, aqui a gente tem um ponto E e a gente está somando o vetor GH aqui. Gente, quando a gente soma um ponto com um vetor, a gente vai obter outro ponto, que no caso vai ser o ponto H. Então, da mesma forma, se eu tiver aqui o ponto A e somar com esse vetor aqui, que é o vetor BC. Ó, pensa que o vetor BC é a estradinha que o A está percorrendo até chegar aqui. E o que tem aqui? O ponto C, gente. Então, quando a gente soma um ponto com o vetor, a gente vai obter outro ponto, tá bom? Então, ó, aqui nesse exemplo do A e do BC, a gente pode escrever que A mais BC igual a C. Então, agora sim, a gente tem os conceitos para conseguir fazer esse exercício aqui, gente. Vamos lá, vamos provar que as diagonais desse paralelogramo possuem o mesmo ponto médio M. Então, para começar, vamos nomear os vértices do paralelogramo, tá bom? Ó, vou chamar aqui de A, aqui de B, o C e o D. Gente, para começar, vamos ignorar essa diagonal aqui por enquanto, tá bom? Porque a gente ainda não sabe qual é o ponto médio dela. Por enquanto, vamos usar apenas a diagonal AC e aí vamos assumir o ponto médio dessa diagonal. Vamos chamar esse ponto médio de M, só que a coisa é que a gente ainda não sabe que o M é o mesmo M do BD, tá bom? É isso que a gente vai provar. Então, beleza, por enquanto a gente tem a diagonal AC, ó, diagonal AC, e a gente sabe que o ponto médio dela vai ser o ponto M, tá bom? Agora, vamos provar que esse M também é ponto médio da diagonal BD, que aí a gente vai ter provado que o ponto médio das duas diagonais é o mesmo. Gente, para começar, se o M é o ponto médio da diagonal AC, concorda comigo que ele está dividindo a diagonal AC em duas partes iguais? Então, a gente pode falar que é a parte AM e a parte MC. E as duas são iguaizinhas, gente, porque o M é o ponto médio aqui. Então, é o mesmo tamanho para lá e o mesmo para lá. Então, vamos tratar isso aqui como vetores, tá bom? A gente vai falar que o vetor AM é equivalente ao vetor MC. Ó, eles possuem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, os dois são iguais. Tá bom, mas a gente quer provar que o M é o ponto médio da diagonal BD, né? Então, vamos fazer operações aqui com M envolvendo a diagonal BD. Então, o que a gente vai fazer é escrever o vetor BM, ou seja, o vetor que sai desse vértice e vem até o ponto médio da diagonal AC. Então, o BM, se a gente for usar a soma de vetores aqui, a gente pode falar que o BM é a mesma coisa que BC mais CM, não é, gente? Ó, a gente está colocando a setinha do BC na bundinha do CM. E isso aqui vai ser o vetor BM. Então, BM é igual BC mais
CM, certo? Soma de vetores aqui. Mas agora vamos refletir uma coisa aqui, gente. Lembra que a gente viu que o AM e o MC são equivalentes? Assim como o AM e o MC são equivalentes, concorda comigo que o BC e o AD também são equivalentes? Porque, ó, eles possuem o mesmo módulo, que a gente está falando de um paralelogramo aqui, né? Mesma direção e mesmo sentido. Então, a gente pode substituir aqui o BC por AD, certo? Dá na mesma, porque os dois vetores são equivalentes. Da mesma forma que o BC e o AD são equivalentes, o CM e o MA também são equivalentes, gente. Porque olha só, o CM está indo para lá, né, nessa direção e nesse sentido. Da mesma forma que o MA também tá, essa direção e esse sentido. E os dois possuem o mesmo módulo, porque a gente já assumiu aqui que o M é o ponto médio dessa diagonal. Portanto, CM e MA são equivalentes. Tá bom, então a gente tem aqui que BM é igual a D mais MA. Mas vamos trocar a ordem aqui para ficar mais fácil de a gente enxergar? BM igual MA mais AD. Mas, gente, olha só isso. O que é o vetor MA? Ele é esse vetor que sai do M e vem até o A, né? E o que é o vetor AD? Ele sai aqui do A e vai até o D. Então, olha só, a setinha do MA está na bundinha do AD. Então, o resultado dessa soma de vetores, MA mais AD, vai ser um vetor que sai aqui do M e vai até o D, não é, gente? Pela soma de vetores. Portanto, a gente pode escrever que BM é igual MA mais AD, que é a mesma coisa que MD. Então, gente, calma aí, o que aconteceu aqui? Fazendo todas essas operações aqui, de ver os vetores equivalentes, fazer soma de vetores, a gente chegou que BM é igual a MD. Só que o BM é esse vetor aqui, né, que sai do B e vai até o M, e o MD é o vetor que sai do M e vai até o D. E se a gente concluiu que os dois são iguais, quer dizer que o M é o ponto médio dos dois, não é? Ó, a gente tem a mesma coisa para lá e para lá. Então, gente, o M necessariamente tem que ser o ponto médio dessa diagonal. Mas lembra que a gente já tinha assumido que ele é o ponto médio da diagonal AC? Agora a gente concluiu que ele também é ponto médio da diagonal BD. Logo, está provado o que o enunciado pediu, gente. Ele pediu para provar que as duas diagonais possuem o mesmo ponto médio M. E aí a gente concluiu aqui que realmente, né, se o M for o ponto médio da diagonal AC, ele também vai ser o ponto médio da diagonal BD. Então, olha esse aqui, gente. Ele fala, seja M o ponto médio de AB e N o ponto médio de DC. Prove que AD mais BC sobre 2 igual MN. Então, ele quer que a gente prove que o MN é a média de AD e BC, né? Sendo que o AD é essa aresta aqui de um trapézio e o BC é a base maior aqui. O M, ele vai ser o ponto médio dessa aresta e o N vai ser o ponto médio dessa aqui. Então, gente, como a gente quer provar que o MN é a média de AD e BC, a gente vai ter que reescrever o MN como soma de vetores que envolvem o AD e o BC, tá bom? Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso. Primeiramente, vamos tentar escrever o MN como alguma soma de vetores que envolva o AD. Então, vocês concordam comigo que o MN é a mesma coisa que MA mais AD, ó, o AD envolvido aqui, mais o DN? Concorda comigo? Porque, ó, MA mais AD é MD e MD mais DN é o MN. Então, essa igualdade aqui é verdadeira. Tá bom, a gente já escreveu o MN como alguma coisa envolvendo o AD, que é onde a gente quer chegar aqui, né, que tem o AD. Agora, vamos usar o BC. Então, escrever o MN de alguma forma que envolva o BC. E aí, a gente vai fazer bem parecido com o que a gente fez aí em cima, gente, ó. MN igual MB mais o BC, que a gente quer envolver, né, mais CN. Então, agora, a gente tem o MN escrito como a soma desses três vetores e o MN escrito como a soma desses três vetores. E o que a gente vai fazer é somar essas duas igualdades. Aí, olha só como que vai ficar. MN mais MN é 2MN.
Aí aqui a gente vai ter MA, né? Mais o MB aqui de baixo, mais o AD aqui de cima, mais BC, mais DN e, por fim, mais CN. Então, a gente simplesmente somou as duas igualdades, tá bom, gente? Aqui do lado esquerdo ficou 2MN e do lado direito ficou a soma de todos esses vetores aqui. Agora chegou a hora de a gente observar vetores equipolentes ou opostos para a gente conseguir diminuir essa expressão aqui, que tá bem grandinha, né? 6 vetores é muita coisa. Vamos ver o que a gente consegue simplificar aqui. Primeiramente, MA e MB. Vocês concordam que esses dois vetores são opostos? Eles têm o mesmo módulo e mesma direção, só que o sentido é diferente. Então, pelo que a gente viu aqui atrás, a gente consegue cancelar eles, né? A soma deles vai dar zero. Portanto, cancela MA com MB. Da mesma forma que a gente cancelou MA com MB, aqui a gente também vai conseguir cancelar DN com CN. Porque olha só, o DN está vindo para cá e o CN está vindo para cá. Os dois têm o mesmo módulo, né? Porque eles estão vindo aqui para o ponto médio, mesma direção, só que os sentidos opostos. Então, a gente pode cancelar o DN com CN. Então, o que sobra aqui pra gente? 2MN, aqui do lado esquerdo, igual a AD mais BC, que foi o que sobrou, né? A gente cancelou todos os outros vetores. E, portanto, passando 2 para o outro lado, a gente tem que MN é igual a D mais BC dividido por 2. Ou seja, o MN é a média aritmética das duas bases do nosso trapézio. E a gente provou realmente o que o exercício pediu aqui pra gente. Então, o que a gente fez nesse caso foi escrever o MN como a soma de 3 vetores de duas formas diferentes, né? Primeiro aqui para cima, depois aqui para baixo. E aí, a gente somou as duas equações. E aí, cancelando os vetores opostos, a gente chegou naquilo que o exercício pediu pra gente. Gente, agora vamos olhar esse exercício aqui. Ele deu esse triângulo pra gente com os pontos A, B, C, D, E e X. E as informações que o exercício deu é que AE é igual 2 vezes EB, então esse segmento aqui de A até E é o dobro de E até B. E ele falou também que o AD é o DC sobre 3. Então, esse AD aqui é 1/3 desse DC, tá bom? E aí, o que ele pede pra gente é para escrever esse ponto X em função de A, AB e AC. Então, em função desse ponto, desse vetor e desse vetor, que é o AC. Então, gente, primeiramente, quem é esse X? O X, ele é o ponto de intersecção dos segmentos BD e CE, não é? É esse ponto aqui. Então, o que a gente pode fazer, a princípio, para começar o exercício, é escrever o X em função de B, C, D e E, porque já é uma coisa que a gente tem, né? Uma coisa que vai facilitar para a gente conseguir chegar em função de A, B e C. Então, vamos começar escrevendo X em função de C e E, tá bom? Então, nesse segmento aqui. Então, a gente sabe que X, vamos usar aquela coisa lá de soma de ponto com vetor, tá bom? O X é igual o ponto C mais o vetor CX, não é? Ó, quando a gente está aqui no ponto C e caminha com o vetor CX, a gente para no ponto X. Mas vamos escrever isso aqui de uma forma que fique mais visual, que fique mais simples de a gente enxergar. O que é o vetor CX, gente? Ele é um vetor que sai aqui do C e vai até o X, certo? Porém, o CX, se a gente for observar aqui, ele é paralelo ao vetor CE, não é mesmo? Eles têm a mesma direção e mesmo sentido, só o módulo que é diferente, porque o X está um pouco para cima do E. Mas o CX, ele é paralelo ao vetor CE. O que isso quer dizer? Que o CX, ele pode ser escrito como algum escalar, vamos usar o lambda aqui, vezes o vetor CE, né? Porque a gente viu que quando são paralelos, eles são múltiplos. Então, a gente pode escrever que x é igual a C mais lambda vezes CE.
O que isso quer dizer? Que o ponto x vai ser o ponto C mais um vetor múltiplo de CE, um vetor paralelo a CE. E isso vai variar de acordo com o lambda aqui, né? Mas o lambda que a gente quer encontrar nesse caso é um lambda específico que faz esse vetor parar exatamente no x, que é onde a gente quer parar. Certo, então a gente escreveu o x em função de C e E. Agora vamos escrever o x em função de B e D, utilizando a mesma ideia, tá bom? A gente sabe que o x vai ser o ponto B mais o vetor bx, por aquela coisa de soma de ponto com vetor. Mas o que a gente pode fazer aqui, usando a mesma ideia que a gente usou aqui na primeira expressão? A gente sabe que o vetor bx sai do B e vai até o x. E esse vetor bx é paralelo ao vetor BD, né? Eles têm mesma direção e mesmo sentido. Então, a gente pode falar que o vetor bx é paralelo ao vetor BD. E, portanto, o bx pode ser escrito como algum escalar vezes o vetor BD. E é isso que a gente vai colocar aqui, que o ponto x vai ser B mais um escalar específico vezes o vetor BD. Gente, agora vamos arrumar essas duas expressões. A gente quer escrever x em função de A, a B e a C, não é? Em nenhuma das duas a gente tem nem A, nem a B e nem a C. Então, vamos arrumar isso aqui. A gente pode falar que x é igual a C mais lambda vezes CE. Mas você concorda comigo que CE é a mesma coisa que o CA mais o AE? Olha a setinha do CA na bundinha do AE. Então, o resultado dessa soma vai ser CE, né? Portanto, vamos substituir aqui CE por CA mais AE, tá bom? Tá bom, a gente já tem o CA aqui, que já é uma das coisas que a gente precisa na nossa resposta. Mas esse AE ainda tá atrapalhando, né? Então, vamos tentar escrever AE em função ou de A, ou de AB, ou de AC? Olha só que coisa, se a gente for parar para observar aqui a figura, o AE está muito próximo de AB, assim, a gente consegue encontrar uma relação entre eles para a gente substituir aqui no AE, não é? Então, vamos encontrar qual é essa relação entre AE e AB. Bom, primeiramente, a gente sabe que AB é a mesma coisa que AE mais EB, não é? Ó, é a soma desse segmento com esse segmento. Beleza, mas a gente ainda tem esse AE e esse EB aqui que estão dificultando a nossa vida. Mas olha o que o enunciado falou pra gente. Ele falou que AE é 2 vezes EB. Isso quer dizer que EB é igual a E sobre 2, não é? Passando 2 para o outro lado. Então, vamos substituir esse EB aqui por AE sobre 2. Aí, a gente vai ter que AB é igual a E, esse aí que a gente já tinha aqui, né? Mais o EB, que é AE sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que 2AE sobre 2, que é esse AE aqui, né? Só tô colocando o denominador igual a 2 pra gente poder somar as frações, mais o AE sobre 2. Agora, 2AE sobre 2 mais AE sobre 2 vai ser 3AE sobre 2. Ó, gente, até o momento, a gente tá usando apenas essa informação aqui que o enunciado deu, tá bom? Ele falou que o AE é o dobro do EB. Então, ok, através disso, a gente chegou que o vetor AB é igual a 3 vezes o vetor AE dividido por 2. Agora, vamos isolar o AE para a gente encontrar a expressãozinha para substituir aqui. Aí, a gente vai ter que AE é igual a 2AB sobre 3, certo, gente? Aí, a gente consegue alguma coisa em função de AB para facilitar a resposta do exercício. Então, olha só, o x vai ser C mais lambda vezes CA mais o AE. E o AE é 2AB sobre 3. Então, essa aqui é uma expressão para o nosso x. Para deixar ainda mais bonitinho, mais próximo do que a gente precisa, a gente pode escrever CA igual menos AC, não é? São vetores opostos. Então, vamos substituir aqui para ficar ainda mais próximo da nossa resposta. Então, x igual C
mais lambda vezes menos AC, que é o nosso CA, mais 2AB sobre 3. Então, gente, o que a gente está fazendo até o momento é manipular as expressões que a gente encontrou para elas ficarem em função dos vetores que a gente precisa, tá bom? Agora, vamos fazer o mesmo para essa expressão aqui da direita. A gente tem que x é igual a b mais mi vezes bd. Então, vamos escrever isso aqui assim, ó, x igual a b mais mi vezes. BD não é a mesma coisa que BA mais AD? Não é, gente? Então, vamos escrever dessa forma aqui. Tá bom, o BA já tá próximo do que a gente quer, né? Porque ele é o oposto de AB, então é só a gente trocar o sinal aqui. Agora, esse AD tá dificultando nossa vida, igual o AE estava dificultando aqui. Então, vamos tentar escrever o AD em função de algum desses vetores. E olha só, a gente tem pelo enunciado que o AD é 1/3 de DC. Vamos usar isso a nosso favor, tá bom? A gente sabe que AC é igual a AD mais DC, certo? Só que a gente sabe que AD é igual a DC sobre 3. E, portanto, DC é igual a 3 vezes AD, né? Passando 3 para o outro lado. Então, vamos substituir isso aqui nessa igualdade. Aí, a gente vai ter que AC é igual a AD mais DC. Só que DC é 3AD. Portanto, AC é igual a D mais 3AD, que é 4AD. Então, a partir disso, a gente tem que AC é igual a 4AD. E isolando o AD, a gente tem que AD é igual a C sobre 4. E aí, a gente vai substituir isso aqui nessa igualdade, tá bom, gente? Então, ó, o x vai ser o ponto B mais mi vezes BA mais AD. Só que AD é AC sobre 4. Então, a gente escreveu AD em função de um dos vetores que a gente precisa como resposta final. E aí, para facilitar ainda mais nossa vida, vamos inverter esse BA, tá bom? Igual a gente fez aqui com o CA no lado esquerdo. Aí, a gente tem que x é igual a B mais mi vezes menos AB, porque BA é menos AB, né? Mais AC sobre 4, certo? Tá bom, gente, mas a gente não pode dar a resposta desse jeito, porque a gente não sabe nem o lambda e nem o mi. A gente precisa saber eles, né? Não podem ser números quaisquer. E como que a gente vai descobrir esses valores? Ó, gente, aqui no lado esquerdo, a gente tem uma igualdade de x, e no lado direito também é uma igualdade de x. Então, se isso aqui é x e se isso aqui também é x, concorda que se a gente igualar os dois, a igualdade também vai ser verdadeira? Então, se a gente igualar C mais lambda vezes menos AC, tal, igual B mais mi vezes menos AB, tal, a igualdade continua verdadeira? Porque as duas equivalem a x. Então, vamos fazer isso, tá bom? Então, ó, gente, a gente pegou essa expressão aqui e igualamos com essa aqui, porque as duas equivalem a x, tá bom? Aí, a gente vai ter isso aqui. Agora, vamos fazer o chuveirinho com lambda aqui do lado esquerdo e o chuveirinho com mi aqui do lado direito. E, ao mesmo tempo, vamos passar esse C para o outro lado, subtraindo, tá bom? Vamos ver como que a gente fica. Gente, agora vamos brincar aqui com esse B e esse C. O que é B menos C, gente? B menos C, pelo que a gente viu lá na aula de vetores, vai ser o vetor CB, não é? CB é B menos C, assim como, por exemplo, AB é igual a B menos A, ou então DE é igual a E menos D. Tá, então a gente escreveu B menos C igual a CB. Agora, vamos brincar mais uma vez com esse CB, para deixar ele parecido com os vetores que a gente quer como resposta, a B e a C, né? Então, concorda comigo que CB é a mesma coisa que CA mais AB, não é, gente? Então, vamos reescrever mais uma vez essa expressão, escrevendo CB como CA mais AB. Então, ó, a gente tinha B menos C, a gente concluiu que isso é o vetor CB,
E por fim, que CB é igual a CA mais AB. Agora, para deixar ainda mais bonitinho, a gente apaga esse CA e escreve ele como menos AC, tá bom? Gente, agora que a gente tem essa expressão com AB e AC, vamos mandar tudo que é AB para um lado e tudo que é AC para o outro, pode ser? Agora, vamos colocar o AB em evidência aqui do lado esquerdo e colocar o AC em evidência aqui do lado direito, tá bom? Aí, vai ficar AB vezes 2 lambdas sobre 3 do primeiro termo, menos 1 do segundo termo, mais Mi do terceiro termo. E do lado direito, vai ficar AC vezes menos 1 do primeiro termo, mais Mi sobre 4 do segundo termo, mais lambda do terceiro termo. Agora, gente, o que a gente tem que observar aqui? A gente tem um valor multiplicando AB igual um valor multiplicando AC. Porém, AB e AC não são paralelos, eles não são múltiplos, ó. Ó, o AC tá aqui e o AB tá aqui, não tem como eles serem paralelos, tá bom? Portanto, a única forma de haver uma combinação entre esses dois vetores, AB e AC, é se esse valor e esse valor forem iguais a zero, tá bom, gente? Não tem como eles serem múltiplos aqui pela nossa figura. Portanto, isso aqui vale zero e isso aqui também vale zero. Então, ó, 2 lambda sobre 3 menos 1 mais Mi é igual a zero. Então, 2 lambda sobre 3 mais Mi é igual a 1. Aí, aqui desse lado, a gente tem menos 1 mais Mi sobre 4 mais lambda igual a zero. Então, lambda mais Mi sobre 4 é igual a 1. Ó, a gente só tá passando 1 pro outro lado, tá bom, gente? E aí, resolvendo esse sistema aqui, a gente encontra lambda igual 9 décimos e o Mi é igual 2 quintos. Então, ó, gente, só lembrando, a gente igualou isso aqui a zero e isso aqui também a zero, tá bom? Porque a única forma de haver uma combinação entre AB e AC é caso isso gere o vetor nulo. Então, a gente montou o sisteminha aqui e conseguimos descobrir o lambda e o Mi. Agora, vamos voltar lá atrás. A gente já tem o lambda e a gente já tem o Mi. Agora, a gente pode substituir eles nessas expressões, não é? Então, aqui, para essa expressão da esquerda, a gente tem x igual c mais lambda, e a gente viu que o lambda vale 9 décimos vezes menos AC mais 2AB sobre 3. Mas a gente ainda tem esse C atrapalhando, né? A gente não quer C na nossa resposta. A gente só quer A, AB e AC. Então, a gente vai escrever o C usando aquela coisa de soma de ponto com vetor. Então, C vai ser A mais o vetor AC, não é? A mais AC não é o ponto C? Então, fica A mais AC mais 9 décimos vezes menos AC mais 2AB sobre 3. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa aqui do lado direito. O x vai ser, ó, como a gente não quer B, a gente escreve como A mais AB, né? E aí, vai ser A mais AB mais o Mi, sendo que o Mi é 2 quintos, vezes menos AB mais AC sobre 4. Então, olha que belezinha, gente. A gente conseguiu escrever o nosso x em função de A, AB e AC. Então, vamos revisar o que a gente fez. Primeiro, a gente escreveu duas expressões para x. Uma em função de C e E outra em função de B e D. E aí, a gente fez as manipulações aqui bonitinho para deixar em função de AC e AB, né? A partir disso, a gente igualou as duas expressões e fomos manipulando até a gente isolar tudo que era AB de um lado e tudo que era AC do outro. E através disso, a gente colocou a AB em evidência aqui, a C em evidência aqui e montamos um sisteminha, sabendo que a B e a C não são paralelos e, portanto, não podem ser múltiplos. E aí, a gente encontrou o lambda e o Mi e conseguimos substituir aqui, beleza, gente?
Gente, para fechar, vamos fazer esse exercício aqui. Ele fala que a gente tem esse hexágono regular, ou seja, os lados são iguais, que tem o centro O, e ele quer que a gente mostre que AB mais AC mais AD mais AE mais AF é igual a 6 vezes a O. Então, ó, esse AB mais AC mais AD mais AE mais AF é 6 vezes esse tamanho aqui de A até O. Então, ó, gente, vamos começar fazendo essa operação da soma desses 5 vetores aqui. Como a gente não consegue somar eles de cara assim, vamos tentar fazer alguma manipulação aqui para a gente conseguir mexer melhor com eles, tá bom? O que a gente vai fazer nesse caso é escrever cada um desses vetores com alguma coisa envolvendo o centro O. Então, por exemplo, o vetor AB, por soma de vetores, ele é a mesma coisa que AO mais OB, não é, gente? Ó, colocando a setinha do AO na bundinha do OB, o resultado vai ser AB. Então, é a mesma coisa, AB igual a O mais OB. Da mesma forma que AC é igual a O mais OC, aí o AD é a mesma coisa que a O mais OD, e assim vai para todos os outros vetores, gente. Ó, agora eu vou pedir para você pausar o vídeo e tentar ver sozinho quais manipulações a gente consegue fazer nessa expressão para a gente chegar no resultado que a gente quer, tá bom? Ó, tentou? Então agora vamos ver como que a gente pode finalizar esse exercício. Então, gente, o que a gente vai procurar aqui são vetores equipolentes ou então opostos para a gente conseguir simplificar nossa expressão. Então, por exemplo, o vetor OB. O vetor OB, ele é oposto ao vetor OE, gente. A gente pode cancelar os dois, porque, ó, eles têm mesmo módulo, mesma direção, só que sentidos diferentes. Então, a gente pode cancelar os dois. Da mesma forma, a gente pode cancelar OC com OF, eles também são vetores opostos. E agora, a gente vai ter que fazer alguma coisa com esse OD para ele parar de atrapalhar aqui nossa expressão, né? Porque não dá para cortar ele com nada, não tem nenhum vetor oposto a ele aqui. Então, o que a gente tem que enxergar nesse caso, gente? Vocês concordam comigo que o vetor OD é equipolente ao vetor AO? Então, a gente pode substituir OD por AO, não é? Então, agora a gente tem AO, 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 a gente só tem AO agora nessa expressão. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o vetor AO. Portanto, a soma de tudo isso, de todos esses vetores, é 6 vezes o vetor AO, que é justamente o que o exercício queria que a gente provasse, né? Então, o que a gente fez nesse caso foi reescrever cada um desses 5 vetores de uma forma que o O ficasse envolvido, e aí a gente começou a cancelar os vetores que eram opostos. E, por fim, a gente também concluiu que o vetor OD é equipolente ao vetor AO. Então, esse OD aqui virou AO para a gente conseguir chegar no 6 vezes AO. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o Cana Matemateca lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!